E aí, pessoal, tudo bem? Você acompanha a partir de agora o nosso primeiro Opinião Tech, um espaço para discutir como a tecnologia, né, as novas tecnologias impactam no mundo real, na vida de cada um. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host aqui da nossa conversa e como nosso primeiro convidado, tenho o prazer de receber aqui o Daniel Monteiro, especialista, né, em inteligência artificial, cibersegurança, CEO da Digital College também, que atua aí na formação de profissionais que atuam também na transformação digital de mercados e comunidades de impacto. Muito prazer, seja muito bem-vindo aqui. Agradeço, acho que a gente tem muita coisa para falar hoje. Obrigado, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui nesse momento de primeiro episódio, isso é muito bom. E eu espero que seja um começo que vale a pena seguir em frente, ter uma longa vida nesse podcast, que é um assunto que é muito importante para a sociedade agora, mais que nunca. Total. Daniel, eu acho que a gente não poderia começar de uma forma melhor do que tratar de um tema que está aí na vida de todo mundo, impacta todo mundo em algum grau, né? Que é justamente a questão da educação e impacto das tecnologias, né? Das novas tecnologias também nessa área que é tão importante, tão fundamental. Fazendo uns estudos, né, Daniel? Quando a gente vai ver, o termo inteligência artificial é lá da década de 50, começa na década de 50, só que nos últimos anos todo mundo ou é impactado, ou conhece, ou já ouviu falar em inteligência artificial de algum modo. Do teu ponto de vista, isso mais assusta ou mais anima pelas possibilidades? Na verdade, assim, é uma tecnologia que não é novinha, né? E já vem impactando nós, humanos, né, já há muito tempo. Se eu pensar assim, na inteligência artificial conceitualmente, se eu fosse falar, ele veio de Turing, final da Segunda Guerra Mundial. Então vai, 45, mais ou menos. Então, o que está impactante nessa jornada de inteligência artificial, que já vinha tratando no nosso dia a dia, por exemplo, eu quando utilizei um aplicativo de mapas para traçar um roteiro, para chegar aqui considerando o melhor trânsito, isso é inteligência artificial pura. Quando eu estou acessando meu Netflix e lá há uma sugestão de conteúdo, isso é estado da arte da inteligência artificial, assim. É ela aparecendo no nosso dia a dia sem a gente perceber. O que foi impactante, mais recentemente, esse termo ficou no hype, virou moda, é porque finalmente surgiu uma tecnologia de inteligência artificial capaz de se comunicar com a gente sem ser em linguagem de máquina. Então, quando eu, por exemplo, busco um catálogo no Netflix, eu tenho que usar palavras para poder encontrar o filme que eu quero. E nesse caso, não. Eu uso um modelo de linguagem natural, uso o meu idioma. E o mais impactante foi que essa inteligência artificial ela toma decisões. Então, quando eu peço, por exemplo, para um desses modelos mais recentes de inteligência artificial generativa, eu pergunto algo para ele não faz só um filtro grosseiro. Ele opina sobre o assunto. Do elemento humano. Muito. E esse era o objetivo desde o início da inteligência artificial. Quando o Turing criou o teste de Turing, o objetivo, digamos assim, o KPI das inteligências artificiais era um ser humano conversar com um robô e ele não conseguir distinguir se está falando com um robô ou com um humano. Esse é basicamente, de uma forma bem grosseira, o teste de Turing. E, surpreendentemente, pela primeira vez na humanidade, com o ChatGPT, cientificamente, esse teste foi uma barreira que foi alcançada. Então, já na versão 4.5, uma versão antes de ChatGPT, por exemplo, é cientificamente impossível que um conteúdo seja feito pela versão 4.5 do GPT, com o pedido correto, obviamente, e eu consegui distinguir se esse conteúdo foi feito por uma máquina ou por um humano. E isso é muito impactante. Se eu pensar de lançamento de ChatGPT em 2022 até agora, então nós temos 3 anos de tecnologia, nem 3 anos porque foi em dezembro o lançamento. Muito rápido, né? É muito rápido e isso já tomou de conta na nossa vida, no nosso trabalho, da educação, e está todo mundo procurando como vai ser esse novo caminho, esse novo jeito de fazer as coisas. Porque o que se sabe é que vai ser novo. Sim. O que sabe é que com o impacto em inteligência artificial, talvez, muito possivelmente daqui a 1, 2, 3 anos, a forma de fazer esse podcast não seja a mesma. Sim. Em um monte de áreas. Seja no roteiro, seja no tratamento do som, do vídeo, seja na animação, uma série de possibilidades que agora são viáveis.
talvez Sim, a gente tenha sim. aqui um robô Total. que seja um intermediador desse podcast, tá Sim. entendendo? E ele poderia ser feito, inclusive, ao Sim. preço de hoje dessa forma. Sim. Daniel, quando a gente vai... Vamos pegar aqui Claro. o 2001, Odisseia no Espaço. Quando você vê lá a primeira cena, que é o humanoide lá levantando um osso, né? E aquilo ali é uma ferramenta também. Perfeito. Não é uma ferramenta tecnológica, mas é uma ferramenta também que é utilizada ali para as funções primordiais ali do dia a dia, no caso ali para dominar, né? No caso da história do filme. Que ponto que você acha que as pessoas ainda estão entendendo a inteligência artificial como uma ferramenta ou essa barreira aos poucos está sendo ultrapassada também? Até ler um livro que eu estou lendo agora, que é o Nexus, eu tenho muita dificuldade de pronunciar o nome do autor, me ajuda aí com essa pronúncia, tá? É o Yuval Noah Harari. Pronto, ele mesmo, um israelense. Pronto, do israelense lá, o Nexus. Eu sempre me posicionava como a inteligência artificial sendo uma ferramenta. Primeira coisa. A partir do livro, ele me deu um olhar que a inteligência artificial é um assistente, que é o termo que realmente faz mais sentido. Ele não é um Word, eu sempre brincava, é um Word melhorado. Na verdade, não é, porque ele toma decisão. Então, isso muda um pouco das regras do jogo, né? E eu acho que há muito tempo a gente vem criando um pouco desse mito da inteligência artificial tomando de conta, digamos assim, das coisas. E finalmente surgiu uma que é capaz de fazer um monte de coisas que só o humano fazia. Isso vai gerar uma nova forma, principalmente, que é o que eu mais me preocupo. Nós vamos ter que reescrever uma nova forma do que é aprender, do que é educação. Como é que vai ser o novo jeito de aprender se eu considerar que eu tenho um modelo linguístico que, em tese, sabe tudo, ao preço de eu saber pedir? Então, é uma nova forma de aprender e uma nova forma, sem dúvidas, de trabalhar. Como é que vai ser o meu trabalho, que eu tenho convicção que vai ser impactado, quando a adoção de inteligência artificial na minha carreira for algo mainstream. Assim, algo que já está todo mundo fazendo. Agora, quem dá um passo nesse sentido, você realmente tem um diferencial estratégico profissional. Perfeito. Num futuro muito breve, quem não deu esse passo, na verdade, vai ser excluído, vai ser marginalizado, é o termo correto que eu considero, entendeu? Então, eu enxergo dessa forma. Nós, a todo momento, temos que estar refletindo de como as coisas vão mudar para eu pegar uma versão desse futuro, que eu considero que vai ser a versão que vai me impactar e caminhar nesse sentido dessa transição e dessa mudança. Perfeito. E você já entra um pouquinho mais no tema central aqui da nossa conversa, que é o impacto concreto, real, na educação, né? E falando especificamente aqui do Brasil, né? Falo do Ceará, mas falando do contexto brasileiro. O que a gente já consegue observar dessas mudanças? O que já está na pauta? O que já está sendo discutido em relação a isso? A educação? Isso. Finalmente surgiu uma tecnologia capaz de causar rupturas na educação. Se você perceber, o modelo educacional que a gente tem hoje, ele é um modelo que ele é estabelecido desde, vamos lá, a Revolução Industrial, onde eu tenho carteiras, alunos em fileiras, professor no centro da sala, um quadro que antes era um quadro de giz e agora é de caneta, um projetor com um material de slides, e essa é a experiência educacional que nunca mudou muito, mesmo com a chegada de tecnologia, mesmo com a chegada de internet. A internet não causou uma grande ruptura na sala de aula, ela causou uma ruptura na forma de aprender, em casa, mas na sala de aula não. Pelo contrário, existe ainda hoje, em 2025, uma grande resistência à chegada da internet na sala de aula. Recentemente foi proibido celular em sala de aula. Então, isso é eu frear a internet chegando em sala de aula. Inteligência artificial, ela traz algo que é muito novo para a educação, que é a capacidade de individualizar. Eu, quando peço para uma inteligência artificial fazer um programa educacional, por exemplo, eu desejo até o final... Nós estamos em 25, 26, até o meio de 2027, ter fluência no inglês. Eu, Daniel, eu tenho essa meta de educacional. Eu pedi um programa de estudos de 2 meses, de 2 anos, para eu chegar nesse nível de fluência no inglês até o meio de 2027, que é quando eu devo iniciar meu doutorado. E
A inteligência artificial, ela foi capaz de fazer um programa de estudos individualizado para mim. Quando eu entro em um curso de inglês, eu tenho um programa de estudos que ele tenta atender a todos os alunos. Um professor, quando dá aula, ele trata todos os alunos, por mais que ele consiga individualizar, mas ele, em algum momento, ele vai tratar todos os alunos como se fossem iguais. Inteligência artificial, não. A capacidade de escala na individualização, na personalização, ela é infinita. Então, por exemplo, a minha inteligência artificial, quando fez meu programa de estudos, ela considerou que o Daniel tem TDAH, então ele é neurodivergente. Ela considerou que o Daniel tem pouco tempo para estudar, que eu prefiro o estudo noturno. Ela sabe desses meus comportamentos. Ela sabe que eu sou um profissional de tecnologia, então eu tenho um pouco mais de... No meu dia a dia, termos em inglês estão mais próximos. E ela considera isso tudo e cria um programa individual, personalizado para mim. Isso causa uma ruptura muito grande na educação. Se eu pegar, por exemplo, eu na época de vestibular, eu fui Só uma... Claro, por favor. Pegando esse exemplo, esse exemplo que é legal, porque ele individualiza o processo. Eu tava vendo uma analogia hoje, falando assim, a IA é uma grande calculadora, é uma calculadora gigante, que ela vai calculando qual é a melhor próxima palavra. Perfeito, é uma calculadora de probabilidade. Isso, para te fazer compreender e similar ali a linguagem humana, né, nesse ponto. Perfeito. Ela consegue montar esse método. Consegue. E o professor? Qual o papel dele, né? Como é que ele entra nesse jogo? Como é que ele pode ser inserido nesse contexto também? O professor, ele vai ter o papel do sábio. O que deveria ser desde o início. O papel de um professor, o que é que a inteligência artificial ela não tem? Sabedoria. Em tese, conteúdo mesmo massivo de dados, ela tem de superior a qualquer professor que você possa imaginar. Sobre qualquer assunto que você possa imaginar. Porque ela não produz o conhecimento, né? É um banco ela é um de recorte dados, do né? passado com um método probabilístico que, a partir de um conjunto de palavras que eu forneço, ela fornece uma probabilidade das palavras que eu gostaria de escutar, e tudo que ela gera é conteúdo novo. É uma premissa. Tudo que ela faz é novo, único. Eu vou dar um entre aspas, autoral, no entre aspas, porque também é uma confusão muito grande no mundo da IA, que são direitos autorais, né? Sim. Então, se eu pensar nisso, levando para o universo da educação, um professor vai produzir conteúdo como ele nunca iria produzir na vida. Ele pode utilizar este assistente, não mais ferramenta, como eu chamava antes, esse assistente para ser um grande produtor de conteúdo. Ele pode usar esse assistente para ser um tira-dúvidas dos alunos, quando ele não está disponível. Afinal de contas, ele tem um recurso-tempo limitado. Então, ele pode criar assistentes para tirar dúvidas. E o papel dele é destravar problemas e dar sabedoria. Então, eu vou entrar com o lado sábio dessa jornada. Qual é o problema disso tudo? Professores vão ter que se repreparar. Porque, a todo momento, durante o tempo, nós nos preparamos para absorver conteúdo. Sim. Era um orgulho eu decorar o capítulo do livro, ou eu responder, digamos assim, na ponta da língua as coisas, decorar a tabuada. E esse conhecimento, ele pode ser importante de forma cognitiva, mas ele não é necessário de forma laboral. Saber fazer as perguntas certas é tão importante quanto a resposta, né? Isso, mas para eu fazer as perguntas certas, eu tenho que ter uma coisa que também nós não somos acostumados, repertório. Isso foi, digamos assim, eu acho que isso foi a minha maior qualidade profissional. O maior acerto que eu tive, que é, enquanto o mundo, por muito tempo, buscou especialistas, a tecnologia não foi diferente. Eu sou especialista em programação naquela linguagem, eu sou especialista em dados, eu sou de segurança da informação. Eu busquei ser generalista. E isso me deu repertório para, em tempos de IA, conseguir afunilar em qualquer especialidade. Então, as pessoas vão ter que desenvolver isso nela, as escolas vão ter que ajudar os alunos nisso, a serem generalistas, a terem repertório e terem senso crítico. Porque com repertório eu vou ter condições de pedir essa máquina probabilística. E às vezes o único espaço... A minha esposa é professora também, professora de português. Ela fala assim, Rodrigo, às vezes a única oportunidade que aquele menino vai ter para ler determinada obra é ali,
naquele momento. Se em nenhum outro momento ele vai... Claro que pode ser levado a ler, mas muito dificilmente em alguns casos. Então, a escola é esse espaço também de entrar e ter oportunidades. Você está um exemplo de aplicação da tua esposa. Ela é professora de português? Isso. Na época que eu fui fazer vestibular, tinha um livro que era Dom Casmurro, Machado de Assis, era um dos livros, dos 10 livros da UFC. Eu, hoje, posso abrir o teu celular e dar um comando para ele, uma instrução, num modo de conversa. Eu gostaria que, a partir de agora, eu quero que você seja Machado de Assis. E eu quero tirar dúvidas sobre o livro Dom Casmurro para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. No meu tempo era o terceiro ano, não sei mais qual é o ano aqui. Eu quero que você tire dúvidas dos meus alunos no terceiro ano do ensino médio. Em anexo está a íntegra do livro, que hoje já é aberto, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tudo que você responder tem que ser fundamentado no livro. Alunos, a partir de agora, nós vamos conversar com Machado de Assis. Abre o ChatGPT e bota para conversar. Que pergunta você faria para ele sobre o livro? Olha como a experiência educacional ela é completamente transformadora. E olha o tamanho da ruptura na experiência da educação. E a professora? Ela vai ser a mediadora de Machado de Assis e os alunos. Perfeito. Eu tenho duas perguntas nesse ponto. É incrível a transformação na educação. Para começar com os professores, aí eu vou pegar um cara que eu acho muito importante nesse contexto hoje. É importante porque está em atuação ainda, que é o Acrisio Sena, né, que foi diretor do Centec, diretor-presidente do Centec, é deputado estadual, e ele está com um projeto de lei agora, né, tramitando na Assembleia Legislativa, de letramento digital para os professores especificamente. Rodrigo, às vezes o aluno sabe mais do que o professor, e aí como é que você chega nesse diálogo possível, né? Dentro da sala de aula, que tem múltiplos contextos aqui no Ceará também. Qual a importância disso na prática e o que a gente tem de concreto, falando Brasil e falando de Ceará também nesse ponto? A gente vem fazendo bastante letramento para empresas, inclusive, para levar essas empresas para o universo de inteligência artificial. O letramento é uma etapa bem importante. Tecnicamente, eu acredito mais na literacia digital. Porque o letramento... Esse termo eu não conheço, não. Eu não conheço o termo literacia. Ele é o que a gente deveria ter feito com o nosso ensino médio. Ele é aplicado. Ele é mediante um contexto. Não é solto o que eu estou aprendendo. Então, não adianta... Eu estou sendo, assim, um olhar meu, uma opinião minha. Né? Eu chegar e qualificar 10 mil pessoas em um treinamento de ChatGPT, isso talvez não tenha a mesma efetividade de eu fazer isso de uma forma aplicada num contexto para resolver um problema. Então, eu sei que é mais difícil da escala de fazer isso, de uma forma, num formato de literacia. Eu sei que cada realidade é uma realidade. Exatamente. E eu sei que muitas pessoas precisam da etapa, antes de chegar no letramento, uma etapa de alfabetização. Nós achamos que as pessoas têm facilidade com a tecnologia por elas utilizarem o WhatsApp para se comunicar. Mas elas foram forçadas a utilizar o WhatsApp, porque é a ferramenta de comunicação que massificou e hoje praticamente você não consegue ganhar dinheiro sequer. A sua empresa você não consegue se comunicar. Então foi algo meio que forçado. Nosso país, especificamente, nós temos uma etapa anterior para boa parte da população ao preço de, se a gente não fizer isso, nós vamos marginalizar essas pessoas, ainda mais em tempos de IA, que é uma etapa de alfabetização. Superada a etapa de alfabetização, nós vamos conversar de inteligência artificial com essas pessoas. No caso dos professores, nota 1000. Você fala alfabetização geral mesmo. Digital mesmo, sim. Como é que eu olho para um dispositivo tecnológico, software, porque hardware não é a pauta. Antes era hardware, digitação, mas agora é software. Como é que eu olho para um dispositivo tecnológico, um software, e não vejo como adversário? As pessoas se sentirem confortáveis no uso. É sempre o que eu faço. Quando eu vou com a empresa fazer um letramento de inteligência artificial, eu só tenho um objetivo, para que um colaborador da empresa, quando vá utilizar um IA, ela se sinta confortável no uso.
Esse é o objetivo. A partir daí, ela vai olhar para aquele assistente, não mais ferramenta, e vai saber resolver seus problemas no dia a dia de trabalho. Sim. Então, é interessantíssimo para o público de professores o letramento de inteligência artificial. Acho que seria mais interessante a literacia, mas eu sei que é um termo mais técnico e mais difícil de ser justificado e encontrado. Talvez nesse programa de letramento, que eu não me aprofundei sobre ele, seja, na verdade, um de literacia. Sim. Mas para boa parte da população, que é onde a gente tem que estar preocupado, ou nós fazemos um grande programa massivo de entrada de tecnologia na vida dessas pessoas, ou elas vão ser marginalizadas do mundo. Do mundo. Ao preço de uma pessoa que está pedindo, vamos supor, estou sendo exagerado, tá, com isso? Uma pessoa que está pedindo ajuda no semáforo, se hoje ela não tiver um Pix, ela vai ter dificuldade de fazer isso. Sim. É mais ou menos dessa forma, sabe? Daniel, e aí eu tô caçando aqui na minha cabeça alguns exemplos concretos que a gente tem aqui no Ceará, por exemplo, que tenta ter uma aproximação dos professores, né, falando dos docentes, já eu quero chegar nos alunos também, nos estudantes, que eu acho que é importante, com essas novas ferramentas. Aí você tem, por exemplo, parcerias do Canva, né, com os professores, do próprio Google. Aqui em Fortaleza lançaram recentemente também o Professor Online, né, para levar para esse ambiente digital. Isso é suficiente, assim, para essa literacia? Eu acho que... Aí eu tô falando eu acho, porque realmente eu acho. Acho que tem que ter uma ampla discussão social e tem que se fazer antes do perfeito, né? É como progresso e ordem. Sim. Não é ordem, não são etapas, não estamos na ordem e progresso. Se a gente for buscar o cenário perfeito para poder tentar caminhar nesse sentido, nós vamos ter dificuldade. Não vai. Eu acho que são grandes iniciativas, são importantes. Ainda mais a ajuda dessas big techs, como o Google, são relevantes essas iniciativas. No entanto, eu acho que tem uma etapa de convencimento com as pessoas, de receber de coração aberto. Eu ainda percebo muito que eu faço muito essa jornada de palestras, de conversar, de podcast como a gente está aqui. Eu percebo muito em algumas profissões uma resistência, né? É mais do que uma resistência, é realmente uma negação, entendeu? E isso me preocupa, porque historicamente na humanidade negar ou resistir nunca deu certo. Desde que o mundo virou meio que... Nós entramos no capitalismo no mundo, fazer a negação nunca deu certo. Se adapte, né? Se adapte com maturidade também. Sim. Não é com loucura, mas com maturidade. Mas é bem importante que as pessoas levem essas ferramentas para o dia a dia. Então, uma grande polêmica, por exemplo, psicólogos. O maior uso em 2025, até a última vez que eu vi, de pessoas comuns utilizando o chat GPT, eram para fazer terapia. E se, eu adoro essas duas palavras, e se o psicólogo, ao invés de negar a IA, e se ele levar essa IA como um assistente dele? E perguntar para o paciente e falar assim, eu posso utilizar meu assistente de IA para me ajudar nos cuidados com você? E ele eu ter esse terceiro indivíduo, que é um assistente de IA, meu médico, eu sou acompanhado por um médico psiquiatra, ele utiliza. Um assistente de IA na jornada de consulta ele dele. Coloca as informações, né, a base de dados. Ele grava todo o conteúdo da nossa consulta, a inteligência artificial faz um resumo, ele tem a íntegra da transcrição dessa... E ele pode fazer perguntas sobre a jornada. Então, isso é interessante, veja só. Eu me atendo com ele uma vez a cada 3 meses. Ele tem totais condições de saber, antes de eu entrar no consultório, exatamente o que eu conversei em toda a minha jornada que eu já tive com ele. Que loucura. Ao preço de perguntar para um assistente de IA. Olha como é poderoso. Sim. Ele se tornou um super médico. Sim. E ele vai em cima. Opa, Daniel, como é que tá a medicação? Tu ainda se sente daquele jeito quando tu toma? Opa, Daniel, isso aqui. E aquele teu projeto pessoal, tu colocou pra frente? Porque quem tem a jornada de TDAH tem dificuldade de fazer isso. Sim. Aí ele vai... Cara, eu tenho... São super profissionais, super humanos. Eu tenho algumas dificuldades ainda, principalmente, né, quando entra nessa área da saúde, né? Em algumas áreas eu particularmente tenho
tem algumas dificuldades de compreensão. Mas eu acho que a gente tem que olhar o que as pessoas estão fazendo também. Muito Porque importante. às vezes não é porque eu não faço ou eu tenho uma resistência que as pessoas Olha só como têm é que ter essa mesma resistência. impactante. Recentemente a gente foi procurado, não cheguei a executar esse projeto, mas a gente foi procurado por um hospital que boa parte do problema dos hospitais são as emergências. Segundo o que eles nos reportaram, uma boa parte do atendimento da emergência, 40 minutos eles estimaram em média, é o médico preenchendo o prontuário. Então ele conversa com o paciente e ele tem que fazer o preenchimento do prontuário médico para chamar o próximo paciente numa emergência. Se eu colocar um assistente de IA que foi treinado, especialista em preencher prontuário médico, eu consigo trivialmente reduzir esse tempo de 40 minutos para alguns segundos. E vamos colocar que um médico perca 10 minutos considerando se esse prontuário foi bem escrito ou não. Eu tenho um ganho de 30 minutos por atendimento na emergência. Entendi. Então, talvez a solução dos problemas nem seja criar mais hospitais, nem seja eu escalar a quantidade de consultórios. A solução pode ser utilizar uma tecnologia para eu ter um ganho operacional, né, num processo que é o de preencher um prontuário. Que vamos combinar? Digitar um prontuário não é trabalho de humano. Não, é chatíssimo, deve ser chatíssimo. Eu tenho certeza que a parte mais chata do trabalho do médico da emergência é o prontuário, entendeu? Daniel, teve uma das suas falas que eu acho importante a gente falar um pouquinho também, quando a gente vai para a sala de aula e fala da utilização dos estudantes também para essas novas tecnologias. A gente falou um pouquinho dos professores, falando dos estudantes. Cara, qual é o perigo disso viciar de alguma forma? Porque quando você fala assim, você falou do caso dos celulares, né, da proibição dos celulares. Certo. Aquilo foi motivado por um problema de saúde pública nacional. Que e a gente não sabe lidar com algoritmos. Você vê os meninos jogando, né, usando bets ali, jogando bets ao longo das aulas. Então, assim, tem um perigo ali também. E aí, como que você lida com o estudante, como que você educa o estudante para essa utilização também? Aí eu tenho um problemão muito grande. Se a gente, socialmente, principalmente aqui no Brasil, e parece que é mais intenso aqui, não sei se é um sentimento meu por estar aqui, né? Mas parece que é mais intenso aqui. Se a gente não consegue lidar nem com algoritmos, de ter a consciência, que eu falo consciência é eu estar consciente que aquele conteúdo que aparece no meu feed, ele não está lá por acaso. Ele não foi uma escolha minha. O que aparece no meu feed foi escolhido por um algoritmo com base em interesses financeiros. Sim. Para eu consumir mais cliques em propagandas. O uso consciente eu não gosto de negligenciar a palavra consciente ou deixar ela fraca. É consciente na consciência. Eu tenho que ter a consciência que um algoritmo ele tem essa capacidade de dano. Eu tenho que ter a consciência que um jogo de azar feito por um software, ele foi feito para você perder. Ele foi construído para você perder. O algoritmo lá, você nunca vai ganhar da empresa que construiu o software. O objetivo não é esse, porque ele tem um interesse financeiro por trás. Quando eu falo de inteligência artificial, eu tenho um problema maior. Se a pessoa que está utilizando considerar que a inteligência artificial é fonte da verdade, aí eu tenho um problemão. Tudo, absolutamente tudo que uma inteligência artificial generativa, que eu não gosto da tradução, a inteligência artificial gerativa, gera de conteúdo, é conteúdo novo. Ele é um conteúdo novo que foi construído com base em um modelo probabilístico do que ele aprendeu com textos na internet, no caso de conteúdo de texto. Então, necessariamente, aquilo ali vem enviesado. Total. Necessariamente. Se eu chegar para DeepSeek e perguntar que se Taiwan faz parte da China, DeepSeek aprendeu com dados chineses. E ele vai responder, sim, Taiwan faz parte da China, convicto disso. Se eu perguntar para ChatGPT, que foi treinado com um conjunto de dados diferentes de DeepSeek, ele vai responder, olha, isso é um problema geopolítico mundial, existe uma discussão geopolítica para saber se Taiwan faz parte da China ou não, e tarará, tarará. Então, eu não posso assumir que aquilo é fonte da verdade. Eu tenho que ter, como eu disse, repertório para pedir, senso crítico para criticar a resposta que está no outro lado.
Eu posso até usar IA para fazer um programa, por exemplo, nutricional para mim. Mas eu tenho que estar consciente que aquilo não pode não ser perfeito. Sim. Eu tenho que ter a consciência de que um profissional continua importante nessa jornada. É consciência. Quando eu tenho consciência no fim sobre das isso, contas, o problema são sempre os mais humanos possíveis. Sempre foram, sempre foram. Agora o problema é que agora eu tenho uma tecnologia capaz de se comunicar como se fosse um humano. E isso criou-se assim, como se a IA fosse um oráculo. Que tudo que ela responde é correto. Daniel, aproveitando isso, é importantíssimo. A gente passou agora por uma discussão muito forte, né, sobre a adultização. Perfeito. Com o vídeo do Felca, né, e uma atenção maior voltada também para crianças e adolescentes ali num ambiente virtual. Nós tivemos aprovação de leis importantes. O ECA Digital, né, chamado ECA Digital. Como que a gente pode evoluir nesse debate também da utilização da inteligência artificial para principalmente essas crianças? Porque aí você fala desse nível de maturidade que você tem também com a idade, né? Com as experiências pessoais, com criação, enfim. Para criança, esse debate é um pouco mais complicado. Criança é muito complicado. Primeiro, eu tô um pouco com Felca, um pouco bastante, que lugar de criança em começo, o problema não é a internet. Lugar de criança não é com algoritmos. Por exemplo, minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, Malu, ela usa tela. Ela assiste. Ela não assiste YouTube. Porque o problema do YouTube é porque quem escolhe o conteúdo do próximo vídeo. Ela vai lá, eu no Netflix, pai, tenho um controle. O próximo vídeo não é escolhido por um algoritmo. No YouTube, não. É escolhido por um algoritmo. Quando eu falo de IA, o problema ficou muito grande. Porque isso não sei se é bom ou se é ruim para a sociedade. E talvez seja no futuro até bom. Eu começo a desconfiar de tudo que foi feito de conteúdo digital. Sim. Porque se eu tenho uma inteligência artificial capaz de alterar um conteúdo e deixar esse conteúdo imperceptível ao olho humano, teste de Turing, que a gente volta para o começo da conversa, eu passo a, primeiro, desconfiar de conteúdos digitais. Segundo, eu passo a confiar em quem são autoridades, como opinião. Eu sou uma empresa, um negócio que eu sou uma autoridade. Então, eu passo a confiar nesse tipo de conteúdo. Terceiro, levando para a educação é o professor, a autoridade. Levando para a educação é o professor, a autoridade. Ele é que vai levar o conteúdo. Terceiro, eu não vou expor meu filho na internet. Eu sempre tive isso com a minha filha, porque eu vim da jornada de segurança da informação e eu sempre tive o olhar de que isso é uma escolha dela. Que quando ela tiver maturidade, que não é idade, para falar de forma consciente, eu opto por estar na internet, eu concordo. Até esse momento eu não a exponho. Se você perceber em minhas redes sociais, parece que eu não tenho família. Parece que eu só trabalho, porque foi minha opção estar lá. Sim. Não foi uma opção da minha filha de 3 anos. E agora, em tempos de sei lá o que se está fazendo com o conteúdo da minha filha de 3 anos. Esse livro, que por coincidência está em cima da mesa, em um dos capítulos dele, 2041, do Kai-Fu Lee, que é muito inteligente. Ainda estou lendo. Ainda está lendo. O 4.1 é de AI, né? É o A e o 1 é o I de AI, né? Eu adoro esses trocadilhos. Tem um capítulo que ele fala sobre fake news, que ele fala de uma pessoa, se eu não me engano, na Nigéria, que o trabalho dele era gerar fake news de pessoas que já morreram para ganhar eleições. Por que de pessoas que já morreram? Ele passava no teste de Turing, então era cientificamente impossível distinguir se foi a pessoa não que fez o conteúdo, e a pessoa não está aqui para negar que não foi ela. Sim, que loucura. Entendeu a lógica? É um conto? É um conto. É um dos contos. Porque ele vai misturando um conto com análise ali por trás. É interessantíssimo, de um nigeriano. Aí eu disse, então, por exemplo, eu ter conteúdo de Ayrton Senna na internet, ao preço de hoje, eu posso fazer ele virar meu amigo. Sim, sim. E não há quem duvide disso, tá entendendo? E não há quem discorde disso, porque ele não está aqui para negar essa história, tá entendendo? Então isso ficou interessantíssimo, essa discussão. Inclusive tem outro capítulo do livro que é sobre a educação, que fala justamente sobre isso, que na jornada educacional, os alunos vão ter o seu avatar, que é um instrutor educacional. E ele fala de 2 alunos gêmeos, autistas, gêmeos, e
os avatares deles, eles são criados por famílias diferentes e os avatares deles são completamente diferentes. Porque apesar de serem geneticamente iguais, não são pessoas iguais. Não é só a genética, né? Sim. Então isso é interessante para vale a pena ler esse livro pegando essa analogia. Para quem está assistindo a gente, esse livro ele faz uma visão de futuro de como vai ser o mundo em 2041, né? Então, e talvez antes, contos. Né? E talvez antes, né? E talvez antes, né? Daniel, a gente infelizmente está caminhando aqui para o final, mas eu queria entrar também no tópico de mercado de trabalho. Perfeito. Falar da educação nesse ponto também. A minha impressão é que tá uma bagunça, assim, de um modo geral, e aí eu acho que falta um pouquinho desse direcionamento que você fala para entender para onde eu vou, onde buscar determinado ponto. Me parece que tem um pouquinho dessa confusão, eu falo isso, dessa saída, né, da educação básica para o mercado de trabalho de um modo geral, seja para o ensino superior ou para o mercado de trabalho diretamente. Você trabalha diretamente com isso também na Digital College, né? Como é que tá o clima hoje, né? Cenário, né? O cenário. Nós estamos em tempos de transição. Alguns falam que a gente está vivendo uma revolução industrial, né? Nós estamos no meio desse processo. Então, fica um pouco complexo para quem trabalha com formação de pessoas tentar prever o possível futuro. Como fala Silvio Meira nessa jornada de escolha um futuro e traga para ele para o presente para poder se adaptar, né? Então, isso é um pouco complexo, de eu ter uma diretriz de falar, olha, o caminho vai ser esse quando o assunto é profissional. Então, no meu olhar, observação muita, ampla discussão pública, isso tem que ser pauta. Nós também não podemos limitar socialmente o nosso país tentando frear ou regulamentar de forma antecipada. Isso pode gerar um risco competitivo muito grande nosso enquanto nação. Já pensou? Se eu faço uma regulamentação de IA muito dura, o mundo inteiro vai beber da fonte da IA e das receitas que ela traz, e o Brasil vai estar tentando frear e regulamentar as pessoas. Então a gente tem que ter uma discussão muito grande sobre isso. E para levar no dia a dia da educação devagar, mas indo. Sim. De ré, digamos assim. Quando você anda de ré no carro, você vai concentrado, né? Sim. E quando você anda de frente, você fica um pouco desatento. Quando você está dando a ré no carro, você vai concentrado. Concentrado. Olhando, por exemplo, eu falei de uma aplicação de IA que é muito legal. Que dá para levar celular para a escola dessa forma. Dá para ter um professor tira dúvidas. Dá para ajudar os alunos numa jornada de vestibular. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso romper com o que é aceito hoje, que esses alunos vão passar pelo vestibular, esses alunos vão ter que viver uma jornada educacional tradicional, eles vão ter que responder ABCDE ainda, vão ter que passar no Enem, vão ter que passar no Enem, então eu tenho que considerar um antigo e o presente e olhar para visões do novo, para ter uma educação madura. Eu não, de forma alguma, eu seria excludente da IA na jornada de sala de aula, dentro. Não tô falando ajudando professores a fazer plano de aula, ajudando professores a fazer conteúdo. Não, tô falando dentro da sala de aula. Eu não iria por esse caminho. Eu iria pelo caminho de experimentação. Perfeito. Professores, como vocês podem experimentar essa tecnologia aqui? Eu tenho, por exemplo, uma contadora de histórias, Sherazade, que ela conta histórias para minha filha de 3 anos, com os personagens que ela gosta. É uma IA no ChatGPT, um assistente de IA no ChatGPT. Minha filha adora conversar com a Sherazade. Ela que vai conduzindo a história e vai falando com a Sherazade. Então, vai ser transformador. Nós temos que ir com maturidade, respeitando a individualidade das pessoas, mas as pessoas têm que entender que tudo vai mudar. O nosso jeito de trabalhar vai mudar, o nosso jeito de aprender vai mudar. Nós vamos ter que adquirir novas habilidades, nós vamos ter que desapegar de algumas antigas, e vamos sobreviver, ao fim das contas, é o olhar que eu tenho. Aí eu discordo um pouco do israelense, né? Que ele é um pouco caótico, né? E tal, com o livro Você é mais otimista. Eu sou mais otimista, eu sou como Kai Fu Lee. Kai Fu Lee, ele é mais otimista. Cara, só antes da última perguntinha, tem eu tava lendo agora uma experiência da Cifernet, né? Que é uma...
Eu acredito que seja uma ONG brasileira que tem uma parceria com o Reino Unido e oferece alguns materiais didáticos para as escolas, material gratuito. Eles publicaram, inclusive, uma experiência recente agora de um professor do Trairi, que é uma escola sem internet ainda, tem dificuldade com acesso à internet, e os meninos estavam usando bula de remédio para falar sobre alguns jogos. Então, jogos que eles jogavam e ele estava utilizando o que dava ali naquele contexto. Fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem. Exatamente, mas dentro de um processo de educação digital também. Então, assim, é possível, né? É possível fazer muita coisa, apesar das limitações que a gente tem ainda. Eu vou citar um exemplo. Tem uma empresa que eu acho sensacional e eu tenho que falar ela porque vem o olhar positivo. Tem uma empresa chamada Be My Eyes, que é uma empresa de voluntários para deficientes visuais. Então, durante um dia, para fazer uma Be My Eyes, seja meus olhos, né? Legal. Eu, Daniel, posso me voluntariar a, por exemplo, ler esse livro para alguém, para um deficiente visual. Que massa. Então, é uma empresa de voluntários. Existe um projeto da OpenAI, que é a fabricante de ChatGPT, que é uma empresa bem polêmica, onde é bem polêmica, OpenAI, onde a IA vai ser os olhos, em parceria com Be My Eyes. Então, eu não me aprofundei sobre o projeto, mas eu imagino que seja uma experiência sensorial de o deficiente visual vai usar um microfone e ele vai usar algum tipo de device, câmera, e a câmera vai, por exemplo, permitir que um deficiente visual abra esse livro e ele consiga, entre aspas, ler. Sem precisar de uma adaptação do livro. Que massa. Tal como ele está, naturalmente, como qualquer um iria ler. E passar as páginas e a inteligência artificial vai lendo o livro para ele. Que a gente sabe que ao preço de hoje é super possível. E não ignora que é importante a experiência de abrir o livro e ler. Né? Porque tem audiobook também, né? Sensorial. Então, assim, veja só como é impactante e transformador na vida de uma boa parte da sociedade que é completamente excluída. Se eu for pensar Braille ou então um audiolivro, ainda não é a experiência que nós teríamos. Um projeto como esse deixa próximo. Deixa próximo a experiência, por exemplo, da leitura ou de sala de aula. Eu posso colocar um jovem deficiente visual que ele não vai precisar de absolutamente ninguém para poder assistir a aula. Ele vai poder ver. Entre aspas. Então, isso são exemplos de como a inteligência artificial ela também pode ser completamente transformadora e causadora de rupturas positivas na sociedade. Resta a gente, bicho-homem, escolher que tipo de ruptura nós vamos querer, né? Show. Se são exemplos como esse ou não. Então, acho que é por aí. Daniel, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da Digital College, né? O que é oferecido, como ter acesso, né? Como que a pessoa chega lá no site. É bem simplesinho, mas a gente consegue também fazer esse serviço para quem se interessar. Muito legal. Assim, Digital College é college com 2 L's, como está aqui na camisa. Digital quase em português, college com 2 L's. É uma empresa da área de educação. Nós formamos pessoas para o mercado. Esse é o nosso core. Então, onde tem demanda de mercado, nós temos treinamento para pessoas. Ultimamente, com o boom de inteligência artificial, nós colocamos inteligência artificial no centro, de forma transversal em todos os cursos. Então, absolutamente tudo que você vem aprender na Digital College, nós vamos trazer inteligência artificial junto dessa jornada. E lá nós ensinamos marketing, cibersegurança, programação, análise de dados, inteligência artificial como fim. E agora nós estamos numa jornada de levar IA nas profissões. Nossa. Então, nós temos inteligência artificial para advogados, para médicos, para executivos, para empresas inteiras em programas de cultura. E a gente nós vemos rodando muito essa jornada. Então, para professor também tem... Para professor, nós temos um treinamento de inteligência artificial para professores. E isso torna a Digital College um grande parceiro dessas pessoas nessa transição. Que ela não está começando agora, ela vai ser mais longeva, mas também a gente não pode ficar parado. Bacana. Então, nós brincamos lá que a gente forma super-humanos, né? Super profissionais. Um advogado exponencial, um médico exponencial, um professor exponencial. E contem com a gente para ajudar pessoas nessa jornada de não se sentir tão ameaçados por inteligência artificial, na verdade. Show de bola. Daniel, quero te agradecer demais, cara, pela atenção, né, pela disponibilidade de ter vindo também.
Não sei se você gostou do papo. Não, Eu adorei bom, aqui. Eu acho super, super bacana e super importante a gente estar debatendo esse tipo de assunto. Fica o convite também para uma próxima oportunidade. Você já esteve aqui no Opinião outra vez, já né? teve outra vez aqui. Falar de tecnologias de ruptura e com gente que está interessada é sempre uma satisfação. Eu adoro falar de tecnologias emergentes. Eu acho que tecnologia ela tem um bom benefício para a gente. Perfeito. Com esse olhar. Obrigadão, a gente fica à disposição também. Um abração. Quero te agradecer também, né, pela parceria, pela audiência. Lembrando que a repercussão completa desse conteúdo você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias também. O Opinião Tech de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva que mexe com a sua vida.